Boa tarde a todos, a todas aqui presentes nesta mesa. Este é o CPEG 2021, nós estamos na mesa número 6. Eu sou o Guilherme de Faria Rodrigues, eu vou ser o debatedor desta mesa. Nós estamos aqui com a Tabata Alessandra Souza da Silva, a Laís Souza Toledo Pereira e o Fabrício Ansante. Eu vou explicar rapidamente como vai funcionar a mesa e assim a gente parte para as nossas apresentações. Cada um dos apresentadores terá cerca de 20 minutos para a apresentação. Alguns deles, se não me engano, 2, né, gravaram a apresentação, eles vão transmitir a gravação. Logo depois da apresentação, haverá um breve debate, em que eu vou abrir os trabalhos da conversa, com algumas observações, alguns comentários, algumas dúvidas, e logo em seguida a gente também vai abrir para perguntas do auditório. Auditório é ótimo, né? Da audiência aqui presente. Então, qualquer um dos convidados também pode aí direcionar perguntas aos apresentadores. Sendo que a gente vai ter, no total, meia hora por apresentador. Então, cerca de 20 minutos de apresentação e mais 10 minutos de debate, né? Então, se for menos de apresentação, tem mais de debate e vice-versa. Tudo ok? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Bom, então a ordem de apresentação vai ser como está aqui no nosso cronograma. Primeiro a gente vai ver a apresentação da Tabata, seguido pela Laís, e a gente finaliza com o Fabrício. Então acho que a Tabata vai apresentar vídeo, né? É isso, Tabata? Tem um vídeo gravado, né? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tabata e eu estou aqui para apresentar um pouquinho da minha pesquisa de iniciação científica para vocês. Essa pesquisa está sendo realizada sob orientação da doutora Lúcia Granja. Para começar, então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Tá bom, acho que está indo agora. Bom, gente, então, primeiramente, eu queria dizer que para mim está sendo uma grande oportunidade estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre isso. E o tema da minha pesquisa é Autoria para além da teoria, uma abordagem de Bernardo Guimarães e Machado de Assis em fontes primárias. Para começar, eu vou, então, introduzir um pouquinho, né, do assunto da pesquisa e eu queria já colocar algumas perguntas para a gente refletir. Então, essas perguntas giram em torno da temática da autoria. A primeira delas é: o que define um autor? Então, quais são os limites, as definições, as bases que a gente usa para pensar no conceito de autor mesmo? E quando a gente trata desse tema nos estudos literários, os textos como de Michel Foucault e Roland Barthes são quase que incontornáveis, né, para esse tipo de questão. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda: até onde esse autor tem propriedade sobre a obra escrita? Então, uma vez definido esse autor, como é que a gente vai definir quais são os limites que ele tem em relação à propriedade de sua obra escrita? E aí, a terceira pergunta: onde outros agentes se encaixam no processo de criação e identificação da autoria? E aqui, quando eu estou falando de outros agentes, eu me refiro a editor, a livreiro, tipógrafo, comerciante, todos esses outros agentes que de alguma forma fazem parte, né, desse processo. Como que a gente vai encaixá-los nesse sentido da criação e da identificação da autoria? Bom, colocadas essas três perguntas, então eu queria refletir sobre como elas afetam uma obra na prática. Então, para além do campo teórico, como que a gente pode pensar essas questões na prática? Para isso, a questão da propriedade literária e dos direitos autorais vai ser fundamental para a gente estabelecer essas relações e para a gente pensar um pouquinho sobre como responder essas perguntas, né? Ou pelo menos como colocá-las em jogo. E aí, isso daqui vai ser fundamental para a pesquisa. Bom, então, contextualizando, o recorte que está sendo feito aqui é do Brasil no século XIX e início do século XX.
Nesse período, a questão da propriedade literária, dos direitos autorais, ainda está sendo debatida na sociedade, no campo legislativo, enfim, então toda essa questão ainda não está muito bem definida, não existe ainda uma lei que proteja ou que assegure os direitos do autor por enquanto. Então, ainda existe um embate, um conflito, um jogo de interesses aí que a gente precisa levar em consideração pensando nesse período. Até então, os autores eles eram pouco favorecidos financeiramente mesmo. E aí, por conta disso, eles precisavam encontrar meios de sobreviver. Um desses meios, né, muito comum, é quando eles conciliavam a sua carreira artística com a sua carreira profissional. Então, muitos desses autores, que eram poetas, romancistas, precisavam conciliar essa carreira artística com a carreira, por exemplo, de jornalistas, ou então quando eles escreviam romance e folhetim, e tudo isso eles faziam para poder realmente encontrar meios de sobreviver financeiramente falando. Então, esse aqui é o contexto em que a pesquisa se encontra, tá bom, gente? Então, aqui é o nosso foco da pesquisa, nessa ambientação aqui. E aí, além da questão da temporalidade, do contexto histórico, outro recorte que foi feito é em relação aos autores analisados, né? Então, a gente pegou Bernardo Guimarães e Machado de Assis para analisar a relação entre esses autores e o seu livreiro editor, que no caso é Baptiste Louis Garnier. E aí, esse estudo está sendo feito por meio de análise em fontes primárias. E quais fontes são essas? Livros, jornais, contratos, recibos, cartas, tudo isso é material que a gente usa para estudar e para comparar realmente como que são feitas essas relações. E aí a gente visa analisar, né, a trajetória desses escritores canônicos sob um viés mais complexo, que não desconsidera o dinheiro como elemento fundamental do processo. E aqui eu estou parafraseando o Agiolo e Zilberman, que escreveram isso aqui no livro O Preço da Leitura. Bom, então aqui basicamente a gente está pensando como que é o processo para esses autores se estabelecerem no mercado editorial, se estabelecerem como autores prestigiados na sociedade, como que isso aconteceu, como foi essa trajetória, pensando em relações até um pouco mais materialistas, então pensando em contratos, pensando em dinheiro, pensando em compra, em venda, em direitos autorais, que na verdade é o foco aqui da análise, então tudo isso a gente está considerando, porque esses autores, eles não se canonizaram ou não se constituíram como autores reconhecidos nacionalmente à toa. Então, houve uma trajetória a ser percorrida e é isso aqui que a gente vai buscar tatear na pesquisa. Bom, então quando eu falo em pesquisa, né, em fontes primárias, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês poderem visualizar, porque é muito interessante. Então aqui o primeiro exemplo, eu peguei aqui uma edição do jornal A Regeneração, então aqui vocês podem ver aqui do lado esquerdo essa página do jornal, e aí eu coloquei em destaque um pedacinho que fala sobre as obras do Bernardo Guimarães e o preço de venda dessas obras. Então aqui a gente tem o preço de venda do Índio Afonso, o Seminarista, Histórias e Tradições da Província de Minas Gerais, o Garimpeiro, enfim, a gente tem aqui algumas obras, a gente tem o preço em encadernação, em brochura, então a gente tem aqui essa relação que é bem interessante para a gente e é muito importante a gente pensar nessas questões financeiras, até para a gente fazer um estudo mais comparativo de quanto esses autores ganhavam ao escrever e ao vender os direitos das suas obras e qual era o preço de venda, né? Então, quanto que o livreiro editor conseguia lucrar com todo esse processo. Isso é bem importante para a gente. Esse jornal aqui foi uma edição que eu retirei aqui do ano de 1874, como vocês podem ver no canto superior direito. Bom, aqui do ano de 1875, eu também trouxe aqui uma página do livro, da edição original de A Escrava Isaura, o livro de Bernardo Guimarães. Bom, aqui nessa página, a gente tem o preço de venda das outras obras também do Bernardo Guimarães. Então, a gente também tem essa relação. O Ermitão de Muquem, Lendas e Romances, o Garimpeiro. Acho que a maioria aqui vai se repetir, né? Então, do que a gente acabou de ver no jornal. Mas, basicamente, aqui a gente também tem essa relação do preço de venda em brochura, em encadernação. Então, a gente tem aqui uma lista desses valores, também vai ser bem importante para a nossa pesquisa.
Aqui tem também o recibo de venda da segunda edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, esse recibo aqui foi assinado, né, por Machado de Assis no ano de 1881, como vocês podem ver no canto superior direito, e também aqui no documento digital. E aí ele foi retirado da Biblioteca Digital de Literatura de Países Lusófonos. Então, aqui, não sei se vocês conseguem ler muito bem, mas basicamente ele está falando que ele recebeu uma quantia do Baptiste Louis Garnier por conta, né, da venda da edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas, da segunda edição, e aí que ele se obriga a não reimprimir ou a não mandar fazer outras edições até que todos os exemplares dessa segunda edição tenham sido vendidos. E aí ele assina Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1881. E aqui a gente tem também dois contratos que eu queria mostrar aqui para vocês terem uma noção desse estudo aqui contratual mesmo. Então, à esquerda a gente tem um contrato de venda da terceira edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, esse contrato data de 1896, foi assinado por Machado de Assis e Baptiste Louis Garnier. E aí, logicamente, ele só foi redigido e assinado depois de terem sido esgotadas os exemplares da edição anterior, né, como previa o recibo que a gente acabou de ver. E aí, à direita, a gente tem o contrato de venda de O Seminarista e o Pão de Ouro, duas obras de Bernardo Guimarães, que por terem uma extensão menor, né, a gente acredita que elas tenham sido juntadas aqui no mesmo contrato para serem vendidas. Isso aqui vale ressaltar que não é muito comum, tá, gente? Normalmente, os contratos que a gente analisou até agora, a gente percebe que eles vendem obra a obra. Então, cada contrato diz respeito à venda de uma obra. E aqui, nesse caso, é uma exceção quase, porque aqui duas obras estão sendo vendidas, negociadas no mesmo contrato. Mas, enfim, esse contrato é de 1872. E aí, ambos os contratos foram retirados do projeto Circulação Transatlântica dos Impressos, que é um projeto da FAPESP, enfim, muito interessante, que tem bastante fonte legal, assim, que a gente retirou para pesquisa. Bom, e aqui eu também queria mostrar o exemplo de carta. Então, essa daqui é uma carta bem extensa, como vocês podem ver, dos herdeiros do Bernardo Guimarães, endereçada à Livraria Briguier. Então, essa daqui é uma carta já mais recente, de 1942. É bem depois de Bernardo Guimarães ter morrido, e aqui quem está redigindo, se não me engano, é o filho dele. De qualquer forma, é um dos herdeiros dele, falando justamente sobre essa questão da propriedade das obras que passou para os herdeiros e negociando algumas questões aí com a Livraria Briguier. Esse documento foi retirado da Biblioteca Digital de Literatura de Países Lusófonos. Então, essas fontes, né, esses documentos, esses materiais, eles foram disponibilizados digitalmente e gratuitamente a partir dessas fontes que eu coloquei aqui. Então, primeiro, o projeto temático FAPESP, a circulação transatlântica dos impressos, a globalização da cultura do século XIX, que foi um projeto que durou, né, que aconteceu entre 2011 e 2016. Eu até coloquei o link aqui para vocês poderem dar uma olhada, tem vínculo com o IEL, né, enfim, é bem interessante esse projeto. Também utilizamos documentos da Biblioteca Digital de Literatura de Países Lusófonos, que tem vínculo com a Universidade Federal de Santa Catarina, a coleção de José Mindlin e a Hemeroteca Digital Brasileira. Então, foi aqui que a gente, foram esses lugares aqui que a gente conseguiu pegar essas fontes, esses materiais. E aí, uma coisa importante para dizer também é que, para facilitar o estudo, né, uma questão metodológica mesmo. A gente organizou os contratos em ordem cronológica e a gente também transcreveu esses contratos para que ficasse mais fácil a leitura e tudo mais. Então, aquele recibo, por exemplo, que não está muito legível, ou até os contratos que eu apresentei, eu consegui entender melhor depois de algumas leituras, porque eu precisei transcrevê-los. E aí, com a transcrição, tudo fica mais fácil, né? Fica mais fácil de organizar, fica mais fácil de datar, enfim. Bom, agora partindo para os levantamentos e para a discussão. Então, primeiro eu queria apresentar aqui uma linha do tempo para que fique mais fácil ainda vocês terem uma noção mais do contexto mesmo. Então, 1853 é quando Bernardo Guimarães estreia na Garnier com a publicação de Inspirações da Tarde, que é seu segundo livro publicado, o primeiro livro na Garnier.
1864, então, mais de uma década depois, Machado de Assis também vai ter sua primeira publicação na Garnier, que é o livro de Crisáidas. 1875, a gente tem aqui uma questão muito importante, que José de Alencar, o José de Alencar que a gente conhece mesmo, autor de Iracema, de Guarani, ele propôs um projeto de lei com respeito aos direitos autorais. Então, 1875, essa questão já estava sendo debatida. Aliás, em toda essa linha do tempo, é um período, um recorte aqui temporal, no qual essa questão já estava sendo debatida na sociedade. Bom, e aí, em 1875 é quando José de Alencar faz essa proposta. No momento ainda não é aceito, existe ainda um debate. José de Alencar é inclusive satirizado em muitos jornais por ter proposto isso, porque onde já se viu, né, o autor querer lucrar, querer ter propriedade sobre algo que seria, né, um bem artístico, um bem da sociedade, um bem nacional. Então ainda existe uma resistência, né, com relação a direitos autorais. Bom, 1884 morre Bernardo Guimarães, 1893 morre Baptiste Louis Garnier. Então, Guimarães morre antes de Garnier. E aí, quando Garnier morre, a firma, né, a Garnier, é assumida pelo seu irmão Hippolyte. Então, tem essa mudança aí de direção. E em 1898, aí finalmente a gente tem aqui a Lei dos Direitos Autorais, que aí finalmente é estabelecida uma lei, né, com todas essas questões, falando sobre os herdeiros, falando sobre a questão financeira, falando sobre diversas questões, né, em relação à autoria e à propriedade literária. Então, a gente finalmente tem a promulgação da Lei número 496, e aí, em 1908, é que Machado de Assis morre. Então, aqui é muito interessante, quando a gente está comparando Bernardo Guimarães e Machado de Assis, olhar para essa estrutura temporal, porque Bernardo Guimarães, ele morre antes de Hippolyte assumir a firma, porque, né, Baptiste Louis ainda estava vivo, e antes da promulgação da Lei 496. Machado, por sua vez, morre algum tempo depois. Então, ele ainda vai ter uma relação aí com Hippolyte, que tinha assumido a firma, e ele também vai ser beneficiado, se é que a gente pode dizer isso, pela lei, ou contemplado, né, pela lei 496 ainda em vida, tá? Então, isso daqui é importante. Bom, então, nesse período que a gente pegou aqui nessa linha do tempo, o livreiro editor ele lucrava muito mais que os autores com a comercialização. E em comparação, às vezes esses autores recebiam valores ínfimos, né, em comparação com o lucro que se obtinha. Então, por que esses autores, que não ganhavam tão bem assim, estiveram a abrir mão da propriedade de suas obras? A hipótese que a gente lança aqui é por conta do ganho de capital simbólico, termo cunhado por Pierre Bourdieu. Então, esses autores, além de buscar uma quantia financeira, eles buscavam por valor e reconhecimento de mercado e também pela sociedade brasileira. Então, eles buscavam, né, realmente ser reconhecidos como bons escritores, ter suas obras difundidas, ter seu nome mais conhecido. Então, nesse sentido, a gente pode falar que eles tiveram resultados positivos, porque tanto Bernardo Guimarães quanto Machado de Assis hoje são considerados parte da literatura canônica brasileira, né? Então, nesse sentido, houve algo legal aqui, algo positivo, né? Então, essa era uma das questões que eles estavam buscando, segundo a nossa hipótese. E é claro que esse estatuto de autores canônicos, autores reconhecidos, autores importantes, se deve com certeza ao mérito desses grandes autores, só que a gente também não pode desconsiderar esse trâmite editorial todo por trás, porque ele também existiu e também foi importante nesse processo. E aí, num estudo comparativo, então, de Bernardo e Machado de Assis, o que a gente pode enxergar aqui? Na maior parte dos contratos de Bernardo Guimarães, que a gente viu, pelo menos até agora, ele vende a propriedade integral das obras, né, a Baptiste Louis Garnier. Por outro lado, Machado de Assis, na maioria dos contratos, ou em grande parte, né, se a gente não pode dizer maioria, em grande parte, ele vendeu uma edição, ou algo do tipo. Então, a segunda edição, a terceira edição, por exemplo, ele não vendeu toda a propriedade das obras. Entretanto, nesse primeiro momento, Machado de Assis consegue ainda ter a propriedade em mãos, só que depois que Baptiste Louis falece e o Hippolyte assume a firma, ele acaba convencendo o Machado de Assis a vender essas obras, né, na totalidade, né, a propriedade integral de todas as obras, uma a uma, durante alguns anos aí, Machado acaba vendendo. Então, até o final da vida, ele vendeu,
né? Mas durante um período ele conseguiu manter em mãos. E aí, por que isso acontece, né? Essa diferença? Então, além das questões que eu já coloquei quando eu apresentei a linha do tempo para vocês, então, a questão da direção da firma, a questão da promulgação da lei dos direitos autorais, a gente também tem outra questão, que é a seguinte, uma hipótese, né? Que Machado de Assis pode ter aproveitado melhor seu reconhecimento como autor na época para negociar com Garnier. Então, ele conseguiu se utilizar do seu estatuto como autor, né, na época, que ele já era muito reconhecido, para conseguir negociar. E aí, além disso, como a Lúcia Granja vai explicar, ele atuou como editor de muitas obras, ocupando uma posição além do campo da autoria. Então, além de autor, ele conseguiu ser editor de algumas obras, né? Como a gente consegue ver em alguns contratos, e aí a Lúcia Granja vai explicar melhor. Então, o que a gente conclui disso tudo? Que a literatura nacional, mais que o fruto da produção de um país, também envolve discussões editoriais, envolve dinheiro, envolve trocas, vendas, contratos, direitos, discussões de todo tipo. E aí, tudo isso a Lúcia Granja também vai explicar quando ela pega outros contratos para analisar. E também a gente conclui que o estudo de fontes primárias nos ajuda a olhar as publicações por um outro ângulo, né? E a gente consegue entender, então, que as obras que hoje são conhecidas, são lidas pela sociedade brasileira, elas não nascem ao acaso. Então, elas são fruto de muito trabalho e de algumas renúncias. Então, é importante a gente olhar também para todo esse processo que não foi do dia para a noite, nem da água para o vinho, que esses autores se constituíram grandes autores da literatura nacional. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. E é isso. Tchau, tchau. Muito obrigado pela apresentação, Tabata. Bom, eu vou abrir então com alguns comentários rápidos, tenho algumas dúvidas também, e daí depois a gente abre para aqui para a audiência também, que quiser fazer qualquer intervenção ao trabalho da Tabata. Bom, então, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, né, está ótimo. Eu penso que esse trabalho com fontes primárias ainda é um trabalho que aqui, principalmente aqui no IEL, a gente ainda faz pouco, e a gente sempre demanda desse tipo de coisa para a gente lembrar sempre da materialidade do texto, né? Que o texto, ele, de fato, ele é feito de papel e tinta, né? Então, esse papel e tinta vem de algum lugar. E nos últimos anos, principalmente aí nos últimos 20 anos, mais ou menos, os estudos, principalmente os estudos machadianos, né, têm colocado em questão justamente essa materialidade do texto do Machado de Assis, seja do ponto de vista do contrato, como você está trabalhando, né, a própria professora Lúcia Granja tem trabalhado muito isso nos últimos anos, né, seja do ponto de vista ficcional. Então, na verdade, eu até colocaria essa como a primeira questão, assim, né? A obra do Machado de Assis, em especial, né? O Bernardo Guimarães faz um pouquinho isso, mas, pelo que eu me lembro, assim, isso é um pouco lateral na obra dele, né? Mas a obra do Machado trabalha muito com a ficcionalização da edição do texto, em especial nos dois últimos romances dele, né? Que é o Esaú e Jacó e o Memorial de Aires. Isso aparece um pouquinho também no Dom Casmurro, né? Essa coisa do Bento escrevendo o livro, né? E o livro como objeto da própria narrativa, quer dizer. No caso do Esaú e Jacó é mais premente ainda, a questão da edição propriamente dita do texto, e pelo que eu entendo também, o Esaú e Jacó teve uma questão do contrato, que mudou o título do livro, né? O contrato com o Hippolyte. A gente tem uma carta do Machado, né? Endereçada ao Hippolyte Garnier sobre isso. Então eu queria ouvir de você também o que você acha assim dessa ficcionalização das questões da edição, né? Eu quero dizer como esses problemas de edição, essas questões de edição de materialidade entram na ficção, né? Então, são incorporadas na ficção e por consequência, obviamente, pautam a própria ficção, no caso do Machado de Assis, né? Eu também, assim, tem uma outra questão só rapidamente, que eu penso deste trabalho, que ficou ótimo, é justamente essa questão do capital simbólico que você levantou. Eu acho que isso é uma questão interessantíssima, porque isso também é uma discussão na Europa, né, durante a época,
Se eu não me engano, a lei de direitos autorais em Portugal é da década de 50. Agora eu não lembro exatamente de quando que é. Mas, se eu não me engano, é de autoria do Almeida Garrett, né? E isso também é um dado que entra na ficção do Almeida Garrett, né? A própria edição do texto, se a gente pegar um livro tipo As Viagens da Minha Terra, né? Um livro que trata sobre isso um pouquinho também. E daí, nesse caso, eu me lembro de como a própria Lúcia Granja tem levantado bastante a relação do Machado de Assis com seus editores, mas também com seus editores jornalistas, né, dos jornais, tipo Paula Brito, por exemplo, né? Parecia que os escritores eles tinham que fazer uma espécie de deferência aos seus editores antes de publicar. Então, quer dizer, parece que o Machado, a gente descobriu recentemente um poema do Machado de Assis dedicado ao Pedro I, né, que parece que foi publicado meio que para puxar o saco assim, do Paula Brito, né, ou alguma coisa parecida com isso. Então, de novo, né, parece que tem alguma coisa da relação do editor com o autor que molda a própria natureza do texto, né, o próprio conteúdo do texto, talvez. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, tá bom. Legal. Primeiro eu queria agradecer aí todo mundo que parou um pouquinho para ouvir a apresentação. Fico feliz, né, que você tenha gostado, tenha sido interessante. Bom, sobre essa questão aí da ficção, né, como que isso entra na ficção do Machado, é bem interessante realmente pensar nessa questão. E eu conversando, né, com a Lúcia Granja, a gente desenvolvendo as nossas pesquisas, que são, né, muito próximas, a gente pensa bastante, principalmente nessa figura do Machado editor. Então, talvez isso tenha sido também um dos fatores, né, que contribuíram para que ele escrevesse sobre isso na sua obra. Também o Machado, ele é tipógrafo, né? Então, ele tem um conhecimento técnico do ofício, né? E tanto que na pesquisa, a gente fala um pouco sobre isso, pensando em como ele usou essa formação, esse conhecimento para negociar também, para ser o editor de suas próprias obras e tal. Então, eu acho que sim, faz muito sentido, e eu acho que me parece, assim, né, pensando no Machado, no Almeida Garrett, que quanto mais, assim, eles, na prática, eles estão realmente conectados com esse tipo de trabalho, como eles realmente têm conhecimento, enfim, parece que isso volta mais claramente para a ficção, né? Me parece que é uma relação possível de ser feita. A gente não trabalha exatamente com isso, até agora na pesquisa a gente não focou exatamente nisso, mas eu acho que é um ponto bem interessante, sim, que vale sim a pena ser desenvolvido. Você até mencionou da mudança do nome, né, que teve, se não me engano, eu acho que era um romance que chamava Último, e aí mudou para Esaú e Jacó, né? Acho que foi isso. E sim, então acontecem algumas modificações e tudo mais. Então, essa primeira questão eu vejo dessa forma, mais ou menos. Bom, aí deixa eu ver o que mais. A questão do capital simbólico, né? Sim, exatamente. A gente ficou pensando bastante nisso, porque por isso que é importante a gente contextualizar, né? Porque na época era muito difícil de um autor realmente conseguir lucrar a ponto de sobreviver do seu trabalho como autor, né? Então, por isso que muitos tinham que recorrer a alguns outros meios e tudo mais. Então, pensando nisso, nessa questão da propriedade literária, pensando na questão financeira desses autores precisarem sobreviver e tudo mais, a gente ficou analisando assim essa questão, e aí chegou esse ponto que a gente ficou nesse ponto de interrogação, né? Então, se eles precisavam de dinheiro para sobreviver, se eles precisavam se manter, por que eles cediam, né, dessa forma, assim, os direitos? E aí que a gente chega, né? Então, talvez isso tenha sido até uma estratégia de, nesse primeiro momento, vender os direitos, mas pensando que talvez isso volte depois de um tempo para eles, tem um retorno, né, financeiro, inclusive. Então, a gente pensa um pouco, sim, nisso, e a questão do capital simbólico vem bem à tona, assim, acho que encaixa bastante nessa questão aí. Enfim, um trabalho criativo, né, o valor que esse trabalho criativo pode ter, e até as discussões que isso tem também na sociedade, né, porque que nem eu falei um pouco no vídeo, quando o José de Alencar,
ele fala sobre isso, ele quer, né, ele exige um pouco esse direito sobre a sua propriedade, sobre o Guarani, por exemplo, ele é taxado, assim, de maluco nos jornais, tipo, quem que esse cara pensa que é, né, tá querendo ficar milionário? Não, peraí um pouco, você é só um escritor. Então, toda essa questão... então, ainda assim, também é difícil para esses autores conseguirem se consagrar, né, na época, por conta de todos esses percalços aí. Então, acho que faz bastante sentido pensar na questão do capital simbólico por conta disso. E a relação dos escritores, né, com seus editores, realmente, assim, é algo que é bem interessante. Quando eu fui pegar para analisar os contratos pela primeira vez, né, sozinha, né? Só eu e os contratos, eu fiquei, meu Deus do céu, que absurdo, ele vendeu tudo, nossa, não ficou nada para ele, tipo assim, até a última gota ele vendeu, e é um negócio que parece que ele recebe pouco, vende muito, trabalha muito e não ganha nada, então eu fiquei meio inconformada, assim, de primeira. E aí, conversando com a Lúcia Grange, a gente foi discutindo melhor essas questões do porquê que isso acontecia, que realmente a época era um outro contexto, né? Então a gente também não pode descontextualizar, né? Enfim, então, sim, essa relação com os editores é muito importante. Até porque é uma relação com o Baptiste Louis e outra relação com o Hippolyte, são coisas diferentes. A gente consegue ver muito bem essa diferença no Machado, né? Porque Guimarães já tinha morrido, né? Mas Machado que fica, que pega esses dois. Assim, quando o Hippolyte assume, o Machado acaba vendendo, né? Uma obra de cada vez ele acaba vendendo todas as obras. Isso não tinha acontecido com o Baptiste Louis. Então, realmente, é interessante pensar na diferença que tem nessa relação, que existiu. Não tem como a gente pensar, né, só na obra, porque tem que considerar tudo. Mas acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi muito bem, mas achei muito boa esses levantamentos, muito bons. Obrigado, Tabata. Então, agora a gente abre para questões aí da audiência, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Laura que está elogiando. Parabéns. Bom, então vamos seguir em frente. Muito obrigado, Tabata. Agora a gente vai para a apresentação da Laís. Laís, você vai falar, né? Você não vai apresentar, né? Então tá bom. Então, meu nome é Laís, boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa Desembrulhando Balas de Estalo, Notas para 3 Crônicas de Machado de Assis. Eu fui orientada pela professora Daniela Birma, eu me formei agora no meio do ano em estudos literários, e durante essa pesquisa eu fui bolsista do PIBIC. Bom, o percurso dessa apresentação, eu vou falar um pouco dos objetivos da pesquisa, das justificativas e focar na parte dos resultados depois. Só para introduzir a questão, né, o Machado, ao longo da vida, publicou mais de 600 crônicas, mas essa é a parte menos conhecida da obra dele, até porque a legibilidade desses textos depende de algumas explicações. As crônicas eram publicadas nos jornais e eram publicações efêmeras, né, que não eram feitas para durar, e bastante ligadas ao contexto, a acontecimentos do cotidiano. Então, tem algumas passagens delas que são obscuras para o leitor de hoje. E no caso do Machado, que gostava de se expressar por enigmas, às vezes, nos textos, é um pouco mais complicado porque tem algumas passagens obscuras até para o leitor da época, né? Isso é o John Gladstone e a Lúcia Grange que falam. Então, essa leitura das crônicas depende de edições críticas, né, das crônicas do Machado. Existem algumas, né, até a editora da Unicamp tem publicado algumas edições críticas de séries do Machado, porque tem isso, né, essas crônicas eram organizadas em séries, que podiam ser individuais ou coletivas. No caso das coletivas, o Machado era um dos escritores que se revezavam na escrita, na produção dessa série. E na minha pesquisa, eu escolhi falar de uma série que chama Balas de Estalo, que foi uma série coletiva e humorística, que foi publicada no jornal carioca chamado Gazeta de Notícias, entre 1883 e 87. Essa série até tem 2 edições críticas publicadas em livro, aqui no Brasil. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas essas edições são insuficientes, tem poucas notas, tem algumas alterações indevidas e inadvertidas no texto, mudam e não avisam que foi mudado. Então, por isso que, além do assunto, né, da série que me interessou, foi por isso que eu escolhi falar sobre essa série na minha pesquisa. Bom, então, passando para os objetivos, o objetivo central da pesquisa era fazer anotações e notas para 3 crônicas das Balas de Estalo publicadas pelo Machado de Assis.
Mas para fazer esse trabalho mais prático, né, antes eu quis entender um pouco teoricamente sobre as notas, também sobre a própria série Balas de Estalo, sobre a relação do Machado com a ciência e com a medicina, porque eu escolhi, as 3 crônicas que eu escolhi são crônicas em que o Machado falou sobre a medicina na época dele, e esse é um assunto frequente até na obra dele, né? Ele tratou dessa relação ele tratou da medicina, da ciência em romances e contos, então eu queria entender um pouco mais dessa relação, e também aprender, né, que a gente estava comentando das fontes primárias, aprender a fazer esse tipo de pesquisa com material de consulta e outras fontes, no caso, os jornais mais antigos, né, que eu não tive muito contato com esse tipo de pesquisa durante a minha graduação. Bom, agora passando para as justificativas. Uma primeira justificativa é que eu disse, né, as edições críticas das Crônicas do Machado são importantes, né? Ele é um dos nossos maiores escritores, e eu acho que a obra dele toda gera interesse, então eu queria tentar contribuir né, com a edição crítica de 3 crônicas, né, para uma pesquisa de monografia. Uma segunda justificativa é o interesse da própria série Balas de Estalo, que fez muito sucesso na época dela, e, como eu disse, né, nela o Machado tratou de alguns assuntos que me interessam, né, como essa questão de o discurso científico não ser nem objetivo, nem questionável, né? Eu fiz uma especialização em jornalismo científico, então essas questões me interessam, assim, pessoalmente. Um outro ponto, uma outra justificativa seria o interesse atual dessas discussões sobre medicina, né? Acho que a pandemia despertou um pouco esse interesse, e mesmo que tenha mudado bastante a medicina do século XIX para cá, eu considero que algumas das questões que o Machado tratou nas crônicas ainda são relevantes e atuais. E uma quarta justificativa, como eu mencionei, são as insuficiências das edições disponíveis da série Balas de Estalo, né? Tem 2, como eu tinha dito, uma de 58, organizada pelo Raimundo Magalhães Júnior, que chama Crônicas de Lélio, e uma de 98, organizada pela Heloísa Helena Paiva de Luca, Balas de Estalo de Machado de Assis. E elas têm poucas notas, tem as alterações indevidas, não avisadas, não tem índice onomástico, são umas questões que o próprio John Gladson, né, que trabalha bastante com a edição de crônicas do Machado, ele pontua em um dos textos dele. E uma última justificativa tem a ver com o próprio curso de estudos literários, né, um dos objetivos do curso é preparar os alunos para atuar no mercado editorial, e essa é uma parte pela qual eu me interesso, né, eu acho que essa produção de edições críticas é uma forma de tornar textos mais acessíveis, né? Esse é um interesse meu também. Bom, agora passando para os resultados da pesquisa, a monografia foi dividida em 3 capítulos. O capítulo 1, Tornando Textos Presentes, capítulo 2, Entre Balas e Remédios, e o capítulo 3, Apresentar e Tornar Presente, uma tentativa, que é o capítulo mais prático com o texto de introdução e as crônicas anotadas. Bom, o capítulo 1 foi dividido em 2 seções, texto e paratexto, escrita e reescrita, e notas sobre notas. Nesse capítulo, eu abordei mais as notas de uma forma mais teórica, né? Então, eu compreendi as notas tanto como um paratexto editorial, que é uma concepção do Gerard Genette, que ele fala, né? Os paratextos são aquelas produções que acompanham os textos, tipo a capa, as orelhas, as notas, e eles servem para apresentar o texto também no sentido de tornar esses textos presentes, garantir a presença deles no mundo e o seu consumo na forma de um livro, né, hoje em dia. E uma segunda concepção para as notas que eu trouxe na minha pesquisa foi do André Lefebvre, que é um teórico da tradução, que é o conceito de reescritura. Ele fala, né, que a maior parte dos consumidores da literatura não consomem o texto como o autor escreveu, mas como ele é reescrito por outras pessoas, né, por homens e mulheres não escritores intermediários, né, que ele foca na tradução, né, a maioria das pessoas leem as traduções, mas ele fala também, ele considera reescrita também a própria antologização, né, a seleção de alguns textos, e também as edições críticas, né, e que tem até a ver um pouco com a pesquisa da Tabata, né, ele fala essa questão da recepção, né, que o sucesso de uma obra não seria tão determinado por um valor intrínseco da obra, mas depende também do trabalho desses reescritores. Depende de outros fatores. E também nesse capítulo eu trago algumas recomendações de 2 editores brasileiros importantes, né, o Emanuel Araújo e o Plínio Martins Filhos, algumas considerações que eles fazem sobre as notas, tanto questões históricas quanto quando elas começaram a ser usadas, e também questões de apresentação, em que lugar do texto, como que devem ser feitas as chamadas, tal.
E, por último, eu trago algumas dicas do John Gladson sobre a anotação de crônicas do Machado. Ele dá algumas dicas, né, como tentar não exagerar no número das notas, nem no número de notas, nem na extensão delas, e também se você encontrar uma passagem que você não consegue esclarecer, não deixar batido, né? Indica para o leitor que você achou aquilo obscuro, mas não soube esclarecer, para a pessoa não achar que é uma coisa que ela não sabe, e também talvez outro pesquisador possa contribuir depois tentar esclarecer esse trecho. Bom, aí no capítulo 2, entre balas e remédios, eu comecei na seção 2.1, disfarce e elaboração literária. Eu trouxe uma questão que tem uma certa polêmica, assim, na produção de crônicas do Machado sobre os narradores dele, ou os pseudônimos, né, que ele costumava assinar as crônicas com pseudônimos. Se eles seriam, alguns pesquisadores acreditam que esses narradores trariam as opiniões do próprio Machado, protegido pelo anonimato, mas com ironia. O John Gladson defende um pouco essa visão. Mas outros pesquisadores acreditam que os narradores das crônicas do Machado seriam como narradores personagens ficcionais, mais próximos, não exatamente como os dos romances ou dos contos, né, porque tem essa questão da crônica depender da indeterminação histórica, né, do que está acontecendo, então é um pouco mais limitado, né, a construção, a elaboração desses narradores, mas eles acreditam que tem bastante elaboração literária, sim. Nesse caso, o Sidney Chalhoub defende essa posição, Leonardo Afonso de Miranda Pereira também. O Chalhoub, eu concordo, né? Ele fala que é interessante deixar para analisar isso na empiria, assim, caso a caso você decide se a crônica seria mais um caso de uma opinião irônica do Machado ou uma questão de elaboração literária mesmo, de um narrador que pensa de forma bem diferente da do Machado. Aí na seção 2.2, Machado Baleiro, eu apresentei um pouco, né, essa série coletiva, Balas de Estalo, que foi publicada, como eu disse, na Gazeta de Notícias, que foi um jornal que na época queria se tornar mais acessível, tanto em termos financeiros, né, vender edições avulsas e mais baratas, quanto no próprio texto, né, fazer textos mais curtos, mais fáceis de ler, queria atingir um público maior. E essa série, a Balas de Estalo, ela, como eu disse, é uma série humorística, que tinha como um programa geral zombar de assuntos do cotidiano, e também era uma série coletiva. Mais de 10 escritores se revezaram na escrita dessa série, que rendeu mais de 900 crônicas, e 126 delas foram escritas pelo Machado. E essa série fez bastante sucesso na época. E o Machado, ele entrou na série já num período de maturidade, depois de já ter publicado Memórias Póstumas de Brás Cubas, e ele entrou na série quando ela já havia sido criada, né? Então ele teve que se adaptar um pouco ao que os outros escritores tinham definido como o perfil da série. E ele focou bastante, né, nessa participação dele em trazer discussões sobre os interesses por trás dos discursos, né? Tanto do discurso político, do literário, quanto do científico. E sobre a questão do pseudônimo, nessa série, o Machado assinava como Lélio. Então, nessa parte da monografia, eu ainda trago uma discussão que foi feita pela Ana Flávia Cernic Ramos, que é uma pesquisadora. Ela era do IFISH, né, fez o doutorado no IFISH, estudou bastante essa série, Balas de Estalo. E ela defende nessa questão da elaboração literária do Lélio, e eu trago um pouco da discussão da construção desse personagem, que teria sido baseado no personagem da comédia dell'arte, ou de um personagem do Molière, e até acontecimentos políticos da época, do Machado. E esse personagem dele, né, uma característica importante é que ele contava mentiras e absurdos com a finalidade de evidenciar umas verdades, né, de mostrar que quem fala constrói uma perspectiva. E partindo disso, né, o gancho para a seção 2.3, o frágil peso da objetividade, nessa seção eu discuto um pouco do contexto histórico, né, ao final do século XIX, que era bastante marcado pela ideia de progresso associada à questão racial, né, que a gente chama hoje de pseudociência, na época era a ciência, né, deles, que defendia que existiam algumas raças superiores e outras inferiores, falava essa questão da mistura da raça como uma coisa prejudicial, e essas ideias começam a chegar no Brasil a partir de 1870, principalmente. A Lilia Schwartz, né, Lilia Moritz Schwartz, fala bastante disso, né, que foi uma entrada de um ideário positivista, evolucionista aqui no nosso país, trouxe uma certa moda cientificista, né,
inclusive na literatura, como o naturalismo, que defendia que uma literatura baseada na ciência seria mais engajada e melhor do que outra literatura, né? E o Machado entrou nessa polêmica, né? Inclusive publicando artigos nos jornais. Tem uma questão, uma história famosa, né? Da disputa dele, uma briga entre ele e o Silvio Romero, né? O Romero falava que o Machado seria o representante de uma sub-raça, que ele não tinha conhecimentos científicos, pelo fato do Machado questionar esse culto cego à ciência que acontecia na época. E o Machado questionou isso nas crônicas, né, mas também nos romances, nos contos, como Memórias Póstumas, O Alienista. Eu trago um pouco dessas discussões aqui também nos contos, na minha monografia, principalmente em duas coletâneas de contos dele, História Sem Data e... a outra eu não lembro agora, mas tem uma pesquisadora do IFISH, a Daniela Silveira, que eu trago na minha pesquisa, que ela fala, né, como que nesses contos o Machado estava querendo mostrar que o discurso científico era usado para calar outras vozes, que não a da ciência, né? E, então, nas Balas de Estalo, esse também foi um tema importante. Nelas, o Machado, né, ria das certezas do cientificismo e do culto ao progresso. Por exemplo, o Lélio conversou com o Vermes do cemitério, conversou com o espírito do Newton, para trazer um pouco dessas questões, de uma forma absurda e também pela mentira, né, pela ficção. Aí, por fim, na última sessão desse capítulo, Breve Anamnese da Medicina no fim do século XIX, eu falo um pouco mais especificamente do contexto da medicina nessa época, que também era bastante influenciada pelas discussões da questão racial, do progresso, né? E a partir de 1870, as faculdades de medicina no Brasil também foram bastante beneficiadas pela entrada dessa moda cientificista, né? Elas conseguiram mais investimentos, passaram a ser frequentadas por pessoas mais ricas, e passou a haver até uma batalha, né? Os médicos da faculdade de medicina começaram a querer ocupar um espaço, né? Então, eles estavam disputando com outros agentes de cura muito comuns aqui no Brasil, os curandeiros, as parteiras, boticários, sangradores, que eram mais procurados pela população. E eles eram até uma concorrência para esses médicos que estavam querendo, os médicos formados na faculdade de medicina que estavam querendo se firmar como a medicina oficial do Império, eles passaram a combater, assim, nos jornais, de uma forma bastante contundente, essas outras práticas de cura presentes aqui no Brasil da época. Então, eu trago um pouco de como essas discussões aparecem nos jornais, né? Tinha também as próprias disputas dentro da própria classe médica, né? Porque não tinha muito consenso sobre os tratamentos na época. A medicina era bem incipiente, assim, faziam sangria, umas coisas, assim, bem precárias, assim. Morria muita gente, então os médicos brigavam entre si, mas eles meio que se juntavam para combater um mal maior, que seriam esses curandeiros, essas outras práticas de cura. E os jornais traziam esses textos de médicos, mas ao mesmo tempo era um pouco ambíguo, porque eles traziam propaganda de curandeiro, anúncio de remédio, às vezes remédio não legalizado, e então estava bastante presente nos jornais, inclusive na Gazeta de Notícias e inclusive nas Balas de Estalo, né? Um dos outros baleiros, né, era o Ferreira Araújo, que era um dos fundadores da Gazeta e era um dos escritores, né, das balas. Ele era formado na Faculdade de Medicina, então ele defendia bastante a medicina oficial nas crônicas. Então tinha um diálogo assim sobre essa questão com o Machado. E foi esse o foco, né, das crônicas que eu escolhi na minha pesquisa. Então, falando agora um pouco mais delas, no capítulo 3, Apresentar e Tornar Presente uma Tentativa, ele começa com um texto de introdução, Entre Balas e Remédios, Machado examina a medicina, que eu trouxe um pouco dessas questões que eu discuti com vocês, né, sobre a série, sobre o contexto, né, num texto de apresentação meio independente da parte teórica, né, mas pensando em leitores externos. E aí eu trouxe as 3 crônicas anotadas. E as fontes que eu usei para produzir as notas, né, para elaborar as notas dos trechos que eu achei obscuros, foram principalmente jornais antigos, que eu acessava por meio da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, enciclopédias, dicionários, artigos, livros. Por causa da pandemia, eu não pude usar as bibliotecas da Unicamp, então foi tudo mais digital, foi um pouco mais complicado, mas deu certo. Agora, só falando um pouquinho das 3 crônicas, né? A primeira que eu escolhi foi publicada no dia 2 de junho de 83, e é a crônica de estreia do Machado na série. E nessa crônica ele aborda a medicina dosimétrica, que era uma forma de medicina que estava na moda, na época que ele escreveu, que era baseada no uso de doses exatas, dos grânulos, lá dos remédios. E para essa crônica,
eu elaborei 10 notas. Achei que merecia 10 notas. Aí a segunda crônica que eu escolhi, do dia 10 de agosto de 84, foi a 30ª crônica do Machado. Nessa, acho que a que eu gosto mais das três, ele é quase como um conto até, ele reproduz um diálogo entre Deus e São Pedro sobre remédios milagrosos. Deus vê um monte de anúncio na igreja de remédios que prometem, sei lá, falam que só não ressuscitam os mortos, o resto esses remédios fazem tudo. E só que, apesar disso, eles estão sendo sempre trocados, né? Sempre tem um outro remédio que surge um pouquinho depois que promete curar tudo, e eles conversam um pouco sobre isso. E para essa crônica eu elaborei 4 notas, e a última que eu escolhi foi publicada no dia 18 de novembro de 84, foi a 52ª crônica do Machado. Ele fala sobre uma disputa, né, entre a homeopatia e a alopatia. A homeopatia também estava bastante na moda na época, e o Machado compara um pouco com questões políticas. Ele fala da homeopatia política e da alopatia política, pelo que eu entendi, relacionando com os partidos conservadores e os partidos na época, né? Eu elaborei 9, os liberais e os conservadores, eu elaborei 9 notas. Só para comentar, né, que eu tinha dito que as outras edições eram insuficientes, né? Com relação a essas crônicas que eu escolhi, a primeira que eu escolhi não foi incluída na edição crítica do Magalhães Júnior. Ela está na edição de Heloísa Helena Paiva de Luca e só tem 2 notas, uma até relacionada a uma mudança que ela faz no texto, que eu achei que nem precisava mudar. A segunda crônica que eu escolhi está nas duas edições, e só tem uma nota na edição do Magalhães Júnior, e a última está presente nas 2, mas não tem nota em nenhuma delas. Bom, e aí essa pesquisa, eu defendi a minha monografia, né? Participaram da banca a Lúcia Granja e o Jefferson Cano, que também eles têm bastante experiência, né, com essa questão da edição crítica de crônica do Machado. Depois eles me deram algumas dicas, tal, eu fiz alguns ajustes no texto e ele foi publicado no repositório da Unicamp. Aí eu peguei só a parte, tirei a parte teórica, eu peguei só a parte da apresentação e das notas e coloquei lá no Kindle KDP, porque achei que, assim, eu podia alcançar pessoas fora da academia, tá? Eu pensei assim, coloquei o livro lá. Bom, é isso, obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, Laís. Estou ansiosíssimo por ler essas crônicas anotadas. Realmente, falta uma edição das Balas de Estalo. Só uma pergunta rápida. A primeira crônica é de 2 de junho. Porque na minha edição aqui, ela é 2 de julho. Ixi, eu acho que é de junho. Preciso confirmar no jornal. Eu tenho os prints do jornal, posso confirmar aqui. Tá, porque senão Como é que só para faz? saber, porque senão a minha edição tá errada. Porque a minha tá 2 de julho. 2 de julho. Mas tudo bem. Bom, então, depois se você puder me falar, eu fiquei curioso agora se a minha edição tá errada. Porque eu tô falando da edição das obras completas do Machado, aqui da Aguilar. Ah, tá. E da Aguilar tem um monte de problema, né? Tem um monte de erro. Então, As balas não estão todas nela. Bom, então eu só vou fazer alguns comentários bem rapidinhos. Achei ótima a apresentação, parabéns. Eu acho que é um trabalho realmente também bastante necessário, igual eu falei para a Tabata, o trabalho com o material, a matéria propriamente dita do texto. E realmente, né, você tem razão quando você fala que o Machado de Assis ele é pouco conhecido pela crônica, ainda que nos últimos anos, assim, tem aparecido bastante coisa desses estudos das crônicas do Machado, né? E ainda resta realmente essa dúvida, né? Se eu ia te perguntar isso, qual lado que você colocava dessa polêmica, né? Se você achava que ele era porque esses pseudônimos são mais personagens ou mais Machado de Assis, mas realmente é uma polêmica, né? Mais recentemente aí parece que vai aparecer um artigo publicado aí sobre essa questão, especificamente nos Bons Dias, né? Falando sobre como, na verdade, aquela hipótese do John Gladstone ela não se confirma, né? Porque todo mundo sabia, na verdade, que era o Machado de Assis que estava publicando, né? Mas não deixa de ser uma polêmica, realmente, né? Quanto a essa relação do Machado com a medicina,
Eu diria ainda que talvez essa seja uma das questões centrais do pensamento intelectual brasileiro, né, da virada ali do século XIX para o século XX. E o Machado não se calou sobre isso, né, pelo contrário. Então, o Brás Cubas fala sobre isso a todo momento, né? O Brás Cubas é um dos grandes temas do Brás Cubas é justamente essa questão da medicina, né? Da putrefação do cadáver, o próprio humanitismo que vai reaparecer ali no Quincas Borba, né? Isso também aparece ali, né? Eu acho que esse é um dos assuntos também que há pouco tempo atrás eu estava tentando dar uma olhada sobre isso e eu achei pouca coisa, né, sobre essa situação, né, essa relação que o Machado de Assis tinha com a ciência médica, para ser mais específico, com a psicologia, né? Parece que ele fala bastante de psicologia, né? O Alienista é um exemplo disso, né? Daí eu só ia te perguntar se você achou mais material nas balas de estalo sobre isso, se você acha que é um tema recorrente em outras crônicas, ou você acha que é uma coisa mais localizada nesse ponto? Sobre essa questão da polêmica, né, do narrador, eu acho que a Ana Flávia Cernic, que estudou bastante essa série, acho que ela defende bem a ideia de que o Lélio se aproxima mais de um narrador literário, assim, principalmente no começo da série. Mas, com o passar do tempo, o Machado vai ficando um pouco desanimado com as questões da discussão da questão da escravidão que estava acontecendo no Brasil na época, e o Lélio passa a ficar mais rabugento, assim, nas crônicas. E aí ela acha que perde um pouco aquela questão literária do personagem, né? Se aproxima um pouco mais da visão do próprio Machado Pessoa, assim. Sobre essa questão da medicina em outras crônicas do Machado, eu sei que ele abordou esse assunto em outras séries, né? Na própria Bons Dias, né? O John Gladson mesmo fala que é um assunto recorrente do Policarpo, né? Que é o narrador dessa série. E nas balas, eu escolhi as 3 que ele fala de medicina, mas ele acaba passando pela ciência em outras crônicas também. Mas elas são um pouco mais, até pela discussão política que estava acontecendo na época, né, a questão da escravidão mesmo, ele fala um pouco mais desse tema. Uma das coisas, né, que eu penso até em continuar a pesquisa depois, talvez, é fazer uma busca desse assunto em outras séries, né, fazer uma ontologia, talvez, sobre as crônicas que o Machado fala, em que ele fala da medicina, né, porque eu sei que é um assunto recorrente, assim, pelo que eu vi de comentários de outros escritores que já fizeram edições críticas das crônicas do Machado. Não sei, Tá acho joia. que... Muito obrigado. E obrigada pelos comentários. Bom, agora a gente abre para alguma questão da audiência, do público. Alguém gostaria de fazer alguma questão para a Laís? Eu tenho uma pergunta. Desculpa. Alfredo, por favor. Tudo bem? Não, queria, já que ninguém vem, só parabenizar a Laís pelo trabalho e também a Daniela, né, que é orientadora. E eu queria, na verdade, Laís, te ouvir falar do seguinte, porque, para além da pesquisa que você fez, belíssimo trabalho, né, de reconstituição, pesquisa arquivística, que é uma coisa super importante, fundamental mesmo, eu diria, para qualquer pesquisador, né, da história literária. Você, no início do seu trabalho, você falou da importância da editoração como uma força mediadora, né? Como algo, me parece que esse é o pressuposto do seu trabalho, de que a editoração ajuda a apresentar um trabalho, ajuda a apresentar um autor, uma literatura, e que isso tem uma função primordial na valorização ou não, né, de um determinado autor, que isso também desempenha um papel na canonização, enfim. Editoração tem um papel a cumprir na mediação literária. Eu acho que isso é muito interessante, isso, de fato, eu acho que é um pressuposto fundamental, né? Às vezes a gente não se dá conta do poder que o mediador tem, que o crítico literário tem na canonização, né? O autor em si, né?
ele só faz sentido dentro de uma rede, né, de receptores, né? Parece que estou falando de medicina aqui, rede de receptores, né? Enfim, que vão, seja na universidade, nas escolas, no mercado editorial, um conjunto aí de mediadores. Então, longe dessa pesquisa, de uma pesquisa de arquivo, digamos, meramente filológica, de pura e simples reconstrução de um passado tal como ele era, etc. Então, levando isso em consideração, levando o pressuposto que você, digamos, aciona para fazer o seu trabalho de editoração, para fazer as suas notas, qual é... Eu quero saber que machado você apresenta. Eu quero saber um pouco digamos, da contribuição do teu trabalho editorial. Que machado você está apresentando para a gente, né? O que é que você, a partir dessas notas, você pode, digamos, apresentar para a gente desse machado? Que tipo de valor você considera que está em jogo diante do machado que você apresenta ao leitor, né? Porque é muito fácil na pesquisa de arquivo e nas notas editoriais você se apagar, né, nessa máscara filológica, né? Então, eu queria, na verdade, ver você também exercitando um pouco os músculos da mediadora editorial. Então, será que você poderia falar um pouco sobre, enfim, que machado você apresenta nessas notas? O que é que sai dessas notas? Obrigada, Alfredo, pela pergunta. O próprio Janete fala um pouco sobre isso, né? Sobre os paratextos. Ele fala, a gente não pode ter muito medo de tentar falar o que o autor quis dizer, né? Nesse caso, porque a gente tem um certo compromisso de tentar chegar nesse olhar do autor, e mesmo que for para discordar depois, tal, mas o paratexto tem essa função de apresentar a visão do autor, né? O que ele queria que fosse apresentado. Mas nas minhas notas, eu acho que tem uma boa parte interpretativa mesmo, porque algumas questões, como eu disse, né, que o Machado gosta de se expressar por enigmas, às vezes não ficava claro, não dava para saber exatamente o que ele estava querendo dizer no trecho. Então, algumas, né, eu deixo isso claro para o leitor, mas eu falo, a minha hipótese de leitura sobre essa questão é que o Machado está se referindo a tal pessoa ou a tal acontecimento. Quando eu encontro coisas nos jornais que eu consigo provar, eu coloco as fontes, né? Mas algumas vezes eu faço mais uma leitura a partir da minha impressão, assim. Mas o Machado que aparece, mas eu acho que nessa questão da medicina seria um Machado mais cético, né? Até por ele não defender tanto essa ciência oficial da medicina, ele acabava, de certa forma, não brigando tanto quanto os outros cronistas da série, por exemplo, com a medicina popular, né? Ele acabava sendo até um pouco mais moderno. Não que ele disse que ele fosse uma coisa assim, pós-modernista, dizendo que não existia uma verdade, mas mostrando, né, que tinha os interesses por trás dessa ciência médica, que eles tinham interesses até de justificar a permanência da escravidão no Brasil, com teorias científicas, né? Então, eu acho que o Machado que se apresenta mais nessas crônicas que eu escolhi é esse Machado com essa característica meio comum dele, né? Do ceticismo, de desconfiar tanto da medicina popular quanto da medicina oficial, da medicina científica. E também desconfiar dessas modas, né? Aparece um novo tratamento que fala que vai resolver tudo. Ele fala, mas tinha os gregos lá do século IV já estavam falando coisas parecidas, e aí passou essa moda, agora voltou. Então, acho que nesse sentido até que eu falo que algumas reflexões dele continuam atuais até hoje, porque essa coisa de remédio milagroso a gente conhece, né? Tá vivendo até hoje esse tipo de coisa. Acho que é isso, não sei se eu respondi muito bem. Muito obrigado, Laís. Eu que agradeço. Muito obrigado pela questão, Alfredo, Laís. Bom, então passamos em frente para a nossa última apresentação da nossa mesa, com Fabrício Ansante. Então, fique à vontade. Eu sou Fabrício Falcão Ansante, aluno do último semestre da licenciatura em Letras no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Essa pesquisa,
que leva o título A Língua a Serviço da Modernização, a construção de um imaginário progressista de língua nacional em Emília, no País da Gramática, de Monteiro Lobato, foi desenvolvida sob a orientação do professor Dr. Alfredo César Barbosa de Mello, do Departamento de Teoria Literária do mesmo Instituto. O trabalho tem como objetivo investigar as marcas ideológicas presentes no livro Emília, no País da Gramática, do autor paulista José Bento Monteiro Lobato. Lobato nasceu na cidade de Taubaté em 1882 e faleceu em 1948 na capital, São Paulo. Foi, além de escritor, editor e tradutor de livros e pensador político. A ele atribui-se a inauguração da literatura infantil no país. Ficou consagrado pela criação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma obra infantil de diversos volumes que registra as aventuras de duas crianças, Pedrinho e Narizinho, no sítio da avó, Dona Benta, na companhia de figuras inusitadas como o Visconde de Sabugosa e a boneca falante Emília. O objeto de análise desse estudo é o livro Emília no País da Gramática, parte dessa coleção, publicado em 1934. Como já introduzido, o objetivo dessa pesquisa foi de analisar a concepção de língua nacional pensada por Lobato dentro do projeto político intrínseco às suas obras. Também de traçar um novo modelo de escola proposto pelo autor a partir deste livro. Há que se considerar que Lobato, enquanto pensador crítico, político e social, construiu, na alegoria do Sítio do Pica-Pau Amarelo, um retrato de uma nação a qual ele almejava. Para ele, o Brasil era um país atrasado economicamente, culturalmente e socialmente. Portanto, Lobato assume a responsabilidade de, em suas obras, propor um novo país a partir de estratégias de modernização da economia através do petróleo, discurso presente na obra O Poço de Visconde, da modernização da cultura através da promoção do livro e da educação, se encontra em Histórias de Tia Anastácia, na temática do folclore e da cultura popular, e também em Emília no País da Gramática, se nós pensarmos a língua como um instrumento social de reflexo cultural. E, por fim, a modernização da raça via eugenia. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, pode-se dizer, então, torna-se um projeto piloto de Lobato para o Brasil que ele almejava. Trazendo a discussão para o campo educacional, uma vez que Monteiro Lobato dedicou algumas de suas obras para pensar a educação e as formas de ensinar e aprender, há que se considerar as influências que ele sofreu por parte do educador e amigo Anísio Teixeira, precursor do movimento Escola Nova, que, por sua vez, trazia consigo as marcas do pragmatismo defendido por John Dewey. Nessa perspectiva, a escola deveria apresentar-se de caráter experimental, como um laboratório investigativo, em que a teoria e a prática não se distanciam, pelo contrário, andam juntas. E por que não dizer a prática é que leva à teoria, e não ao contrário? O estudo e o ensino viriam a partir da experiência. Esse é um dos aspectos diluídos na obra Emília do País da Gramática, bem como a defesa dos neologismos e estrangeirismos na língua. Esses dois pontos, se trabalhados na sociedade, somariam forças para o projeto progressista de Lobato dar certo e representariam um degrau a mais rumo à modernização do Brasil. Então, sobre a questão do ensino pautado no pragmatismo, já nas primeiras páginas se encontram evidências de que, para Lobato, esse era o caminho que as escolas deveriam tomar. Então, nós temos aqui essa primeira fala de Pedrinho. Se meu professor ensinasse como a senhora, a tal gramática até virava brincadeira. Deixando, então, evidente esse ideal. Apresenta o Sítio do Pica-Pau Amarelo como, além de modelo de uma nação, de uma sociedade, um modelo de escola. O segundo texto recortado, né, porque em vez de estarmos aqui a ouvir falar da gramática, nós devemos de ir passear no País da Gramática, foi um convite feito pela boneca Emília, que revela o caráter investigativo que Lobato atribuiu ao sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Então, é preciso experimentar, é preciso investigar para conhecer e se interessar.
A figura do quindim, do rinoceronte, que é professor de gramática e acompanha as crianças nessa aventura, é a todo tempo secundária, uma vez que nessa perspectiva de ensino, o papel do professor seria apenas de tutorar, conduzir, mas o conhecimento viria a partir do ímpeto investigativo, curioso e experimental dos alunos. Até mesmo os exemplos dados no decorrer da narrativa incutem esse ideal de educação proposto por Lobato, como nós podemos ver nesse terceiro texto recortado. O exemplo de oração: Emília está aprendendo gramática sem o perceber. O segundo aspecto, que é sobre a simpatia aos neologismos e estrangeirismos, apresenta alguns pontos dicotômicos. Se, por um lado, o autor defende a presença de neologismos como estratégia para a renovação, para a reformulação da língua nacional, por outro, percebe-se que nem todas as palavras novas são bem-vindas, uma vez que as gírias são extremamente repudiadas nas falas das personagens. Como nós podemos ver nesse primeiro trecho, há um elogio à presença de neologismos, enquanto que no segundo trecho há um descrédito em relação à classe de palavras das gírias. Em relação aos estrangeirismos, as palavras de língua estrangeira, esse mesmo movimento ocorre, uma vez que Lobato é bastante simpatizante às palavras de origem italiana, francesas, inglesas, enfim, europeias, mas desconsidera as influências africanas e deixa evidente na fala da personagem Emília que a história etimológica da palavra África, bem como as suas influências para a língua nacional, não lhe são interessantes. Vale ressaltar também a presença de marcas nacionalistas, que é uma característica presente no movimento modernista da literatura brasileira, ao qual Monteiro Lobato se insere. Então, ele utiliza a voz do menino Pedrinho para reconhecer as influências indígenas da língua nacional e se mostra até um tanto simpatizante quanto a elas, como nós podemos ver. Eu gosto muito das palavras tupis e lamento que o Brasil não tenha um nome tirado dessa língua, disse Pedrinho. Por fim, o autor apresenta uma projeção de reforma ortográfica a partir de tudo que ele explorou no livro, colocando as suas perspectivas, explicitadas na voz das personagens e principalmente da boneca Emília, como avançadas frente a um Brasil atrasado. Depois da tremenda revolução ortográfica da Emília, o Brasil ficou envergonhado de estar mais atrasado que uma bonequinha e resolveu aceitar as suas ideias. E o governo e as academias de letras realizaram a reforma ortográfica. Então, a leitura dessa e de outras obras de Monteiro Lobato não pode perder de vista esse projeto no qual se inserem, para que se construam de fato perfis autênticos desse escritor e pensador modernista. Muito obrigado, Fabrício. Ótima apresentação. Eu só vou fazer alguns comentários rápidos em relação a ela. Meus parabéns. Parabéns também ao Alfredo, que está aqui, né, com a gente. Bom, em primeiro lugar, eu diria que um dos temas assim dos mais interessantes para se pesquisar recentemente no Brasil é justamente esse período, né, que é o período de consolidação de um certo tipo de imaginário de Brasil, né, eu diria, esse Brasil que a gente tem mais ou menos hoje na cabeça, né, que aparece ali mais ou menos entre os anos 20 e os anos 30, que é justamente esse Brasil que está crescendo do ponto de vista o Monteiro Lobato fez parte desse projeto modernista do Brasil, né? Um projeto de construção de um certo tipo de imaginário nacional. Então, na verdade, assim, a minha questão para você, Fabrício, eu gostaria se você pudesse desenvolver melhor esse ponto, que você passou um pouco rápido, eu achei ali na sua apresentação, então se você puder aprofundar melhor para a gente. Assim, qual que é esse Brasil do Monteiro Lobato? Né? Porque parece que ele está querendo, pelo que eu entendi, né? Parece que ele está querendo construir um Brasil também por meio da linguagem,
que para a gente aqui que está no IEL, né, eu acho que isso é uma das questões das mais interessantes, né? Então, nesse sentido, qual é o Brasil do Monteiro Lobato que ele está tentando construir ali? E isso me lembrou, assim, vendo a sua apresentação, na verdade, de um romance do século XIX, me lembrou O Tio, do José de Alencar, que é um livro sobre alfabetização. Não é só sobre isso, obviamente, né, mas é um livro sobre alfabetização que chega ali no final do romance, parece que o Alencar está querendo falar, olha aqui esse interior de São Paulo, que é um lugar meio atrasado, meio selvagem, mas que a gente pode salvar dessa selvageria por meio da alfabetização, né? Então, aberta ali no final do Tio, parece que dizia alguma coisa nesse sentido. Então, eu também colocaria essa questão para você. Você não acha que o Lobato, ainda que ele seja bastante influenciado pela nova escola, ele não tenha também um certo traçado que vem desde lá do século XIX, ou seja, influenciado por uma certa visão romântica também? Eu diria o seguinte, né? Assim, o Brasil da década de 30, obviamente, é um Brasil muito diferente da década de 60 do século XIX. Mas será que não tem alguma coisa que vem de lá também, né, e que, assim, fundamenta um certo tipo de visão nossa, ainda hoje, né, do Brasil? Seriam essas questões. Obrigado, Guilherme. Eu agradeço também ao pessoal presente aqui, ao professor Alfredo, que veio prestigiar essa apresentação. A figura do Lobato é uma figura um tanto quanto dicotômica no que diz respeito à construção desse Brasil, desse cenário. Se a gente tiver a oportunidade de ler, além de Emília no País da Gramática, mas as outras obras, a gente percebe um movimento um tanto quanto nacionalista, por um lado, mas, por outro lado, também muito fortemente ligado às influências, principalmente americanas e europeias. Mas, me atendo a Emília no País da Gramática, propriamente dito, né, que é objeto dessa pesquisa, e toda essa construção de imaginário de língua nacional, é possível perceber em diversos trechos que o Lobato busca transmitir às crianças e construir essa ideia de um Brasil moderno a partir da influência, ou por que não dizer, da intervenção das palavras estrangeiras vindas daqueles países que por ele eram considerados países de primeiro mundo, países desenvolvidos, países modernos. Então, como eu coloquei na apresentação, Lobato considerava o Brasil um país atrasado economicamente, socialmente, culturalmente, e por essa razão, então, ele assumiu a responsabilidade de se colocar a serviço a partir de suas obras literárias. E o que eu acho muito interessante em Emília no País da Gramática, e até em uma das nossas reuniões de orientação comentei com o professor Alfredo, é essa seletividade, podemos dizer assim, do Lobato. Então, se por um lado, Monteiro Lobato considerava que as palavras estrangeiras deveriam ser bem-vindas, uma vez que os outros países têm regras gramaticais que ele considerava mais simples, não tem tantas conjugações e tudo mais. Por outro lado, as palavras que surgem do contato, as palavras que surgem das classes sociais mais baixas, como as gírias, elas são completamente desconsideradas. Então, Lobato tentava construir, a partir da língua nacional, um país erudito, com uma língua, digamos, moderna, que aceitasse determinadas ocorrências, mas que refutasse completamente aquilo que vem de baixo. Um movimento parecido acontece, só para fazer uma comparação, na obra Histórias de Anastácio, que foi uma obra que eu apresentei no CPEG do ano passado, num trabalho também de uma disciplina com o professor Alfredo. Ao mesmo tempo que o Lobato busca legitimar as histórias populares do folclore, ao mesmo tempo que ele procura registrar nos livros para dizer, olha, o Brasil tem um arquivo popular, né, de histórias que são contadas de geração em geração, e agora eu estou fazendo esse exercício, ele também coloca nas falas das personagens durante esse livro uma certa desvalorização, colocando as histórias da Europa,
os contos europeus, os contos ingleses, enfim, como superiores às histórias folclóricas. Esse mesmo movimento acaba ocorrendo de uma outra forma e num outro aspecto dentro de Emília no País da Gramática. Então, Lobato deseja construir esse imaginário de um país próximo à Europa. No início do livro mesmo ele fala, né, que Anglópolis é a cidade mais bonita de todas, enquanto que Portugália era uma cidade mais ou menos. E aí, dentro de Portugália, ele faz as divisões do bairro dos arcaísmos, do bairro das palavras novas, e a todo tempo tentando construir isso, incutir no leitor a ideia de que é necessário conhecer palavras novas, é necessário que se abrace esses neologismos, que se coloque dentro da nossa língua brasileira, até mesmo numa tentativa de se desprender da língua do colonizador. Esse é um exercício também que o Lobato propõe nesse livro. Vamos criar uma língua nossa, uma língua nacional, que aceita influências europeias, que aceita influências dos ingleses, mas que repudia, que refuta completamente palavras que surgem, por exemplo, do que ele diz a ralé, do que ele diz a classe popular, a classe baixa, que são as gírias. Então, é um pouco disso que ele tenta construir. Não sei se eu abarquei exatamente o que você gostaria de aprofundar. Ok, muito obrigado, Fabrício. Então, agora a gente abre as questões aí da audiência. Se quiser fazer alguma pergunta para o Fabrício, alguma observação? Não é nenhuma pergunta, mas eu queria dizer como é bacana ouvir o teu trabalho, porque eu também, como orientando do Alfredo, né, eu também estou pesquisando um pouco desse, né, assim como você comentou, Guilherme, esses anos são muito interessantes para entender a Constituição, né, do que a gente entende como Brasil, as discussões que ocorriam no período, e é interessante ver também no seu trabalho, até então não tinha ouvido sobre ele, então essa é a beleza do CPEG, de ouvir outros trabalhos e saber o que está rolando também, de encontrar esses pontos em comum, né, porque estudando o Graciliano Ramos eu estou enfatizando essa questão da educação, né, e ele também foi fortemente influenciado por essas discussões que estão em volta da escola nova, né, então do John Dewey, que você trouxe, né, essa educação que se quer mais pragmática, associada à realidade, né? Então, foi muito bacana ver na sua pesquisa, assim, vários pontos em comum, né? O quanto é parecido muitas coisas, né? Esse projeto de linguagem, de também, por exemplo, que no Graciliano Ramos aparece muito associado a um domínio do uso da língua que pode, em Vidas Secas, né? Isso aparece de maneira bem figurativa, né? De se propor que eles tenham um domínio da língua para que eles possam sair das situações em que eles estão, né, para que eles possam compreender. Então, só comentar como é muito bacana encontrar esses pontos de concordância, assim. Obrigado, Laura, principalmente pela presença, pela força. A gente está sempre partilhando aí as experiências. Muito obrigado, gente. Bom, então, muito obrigado a todos. Muito obrigado aos apresentadores, Tabata, Laís, Fabrício. Uma ótima oportunidade para a gente poder conversar, apresentar nossos trabalhos e discutirmos. Então, a gente encerra por aqui a mesa número 6 do CPEG 2021. Muito obrigado pela presença de todos. Eu convido vocês a continuarem assistindo às outras mesas dos colegas, também os nossos amigos aí que estão na jornada. Parabéns, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.